Fala pessoal do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Espero que todos estejam bem. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos continuar com as nossas aulas utilizando esses recursos aí das mídias que nós temos disponíveis, né? E assim então a gente continua na nossa caminhada, na nossa matéria de história, tá? E dando continuidade, nós vamos iniciar trabalhando o novo material, a apostila número 2, o módulo 6 da apostila número 2, em que nós vamos começar a tratar alguns aspectos mais interessantes do período da história moderna e a transição, inclusive, para a história contemporânea, tá certo? E nesse nosso novo material, a proposta aborda as questões do iluminismo e como ele se espalhou pelo restante do mundo, né? Como as políticas iluministas se espalharam para o restante do mundo e chegaram inclusive até os nossos dias. E para a gente começar a falar um pouco sobre isso, nós vamos trabalhar então a aula 13 do módulo 6, falando um pouquinho sobre a ideia da cidadania moderna, a cidadania na história, ok? Como que ela foi se desenvolvendo dentro do período da história moderna, chegando ao período da história contemporânea, tá bom? A cidadania moderna, ela está relacionada muito à questão dos chamados direitos civis, tá? Que basicamente trata do contexto histórico que remonta desde o período iluminista, que nós já abordamos muito nas nossas aulas, certo? Então, a história do desenvolvimento da cidadania moderna remonta ao iluminismo, tá? E está relacionada à conquista de 4 tipos de direitos: os direitos civis, que vão ser garantidos a partir do século XVIII, os direitos políticos e sociais, já no século XIX, cuja luta perdurou até o século XX, e os direitos humanos, que já foi uma conquista do século XX, tá? Os filósofos iluministas, eles vão contribuir muito para esse pensamento da cidadania, tá? Porque foi a partir das ideias, das percepções que eles tiveram, que a sociedade modificou a sua forma de pensar e agir, ok? A partir daí, então, nós vamos ter profundas transformações nos âmbitos políticos, econômicos, sociais, graças aos pensamentos dos filósofos iluministas que nós já estudamos também, tá? Só para a gente relembrar aí alguns pontos importantes nesse contexto, eles vão falar muito da ideia dos indivíduos, né? De que todas as pessoas deveriam ter seus direitos preservados, né? O direito dos indivíduos, tá? E eles vão falar muito dessa questão aí, em que o indivíduo ele é dotado de razão e direitos, ok? Que são intrínsecos à sua natureza. Então as pessoas nascem com isso, é o chamado direito natural, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, ok? Então, a partir desse pensamento é que nasce o chamado Estado de Direito, ou seja, onde as pessoas passam a ter os seus direitos assegurados. O mundo até então, galera, era aquele mundo do antigo regime, né? Onde nós tínhamos ali algumas camadas privilegiadas que tinham mais poderes, né? E as pessoas tinham que obedecer esses grupos mais privilegiados, monarquias absolutas, a alta nobreza, a alta burguesia, enfim. A partir do pensamento dos iluministas é que nós vamos ter essas mudanças, tá? Estendendo a ideia de direito para todas as pessoas, independente da sua situação econômica, da sua raça, da sua classe social. Esses 3 grandes filósofos do iluminismo é que vão deixar esse legado aí, tá? Sobre a questão da cidadania, sobre como as pessoas podem e devem sim serem responsáveis pelas tomadas de decisão, né? Então Rousseau, Voltaire, Montesquieu escreveram vários documentos, vários tratados filosóficos
em que eles retratavam muito esse contexto de posicionamento social que as pessoas deveriam ter, né? Indo totalmente na contramão daquilo que até então era determinado pela sociedade lá do antigo regime. E esse pensamento deles é que vai balizar muitas ações que nós temos na nossa sociedade até os dias de hoje, tá? Direitos que nós temos garantidos na nossa sociedade surgiram a partir desses filósofos e de muitos outros, ok? Então essas ideias vão ser muito importantes para a gente entender a ideia de cidadania, do que é ser cidadão nos nossos tempos, tá? Graças à percepção desses filósofos iluministas que deram para nós essa noção de direito. Mas aí a gente tem esses questionamentos, né? Que direitos são esses, né? Hoje nós falamos em direitos civis, políticos, sociais, humanos, mas a gente acaba não entendendo muito bem o que são esses direitos. E aí é sobre eles que a gente vai entender um pouco mais. Então, são 4 direitos básicos que nós temos para exercer a nossa cidadania, e direitos esses que surgiram a partir do iluminismo, tá? Os direitos civis, políticos, sociais e o mais recente de todos eles, os direitos humanos. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre esses direitos. Os direitos civis, pessoal, eles estão relacionados ao respeito à liberdade individual que as pessoas devem ter, tá? Eles se baseiam na existência da justiça e das leis, que devem ser seguidas por todas as pessoas. E essas leis relacionadas aos direitos civis, elas devem garantir, então, direitos básicos da vida humana, né? Como o direito de ir e vir, de escolher o trabalho, de se manifestar, de se organizar, de ter a sua de ter o seu lar, né? De não ser preso e nem sofrer uma punição sem que seja julgado, tá? De acordo com a legislação vigente, enfim, né? Direitos básicos da vida humana. Esses direitos vão sendo adquiridos a partir do tempo, né? Principalmente pós período dos iluministas. Antes a gente não tinha esses direitos. As pessoas simplesmente obedeciam aqueles estamentos pré-estabelecidos, onde a gente tinha então camadas de privilegiados. E esses direitos que vão ser colocados pelos iluministas é que vão formar o nosso mundo moderno, nosso mundo contemporâneo que nós vivemos. Os direitos políticos, tá? Eles estão relacionados à participação dos cidadãos no governo da sociedade e consiste no direito de fazer manifestações políticas, tá? De se organizar em partidos políticos, em sindicatos, em movimentos sociais, associações de votar e ser votado, enfim, direitos relacionados à questão das escolhas, tá? Das escolhas políticas, tá? Que são direitos importantíssimos para que a gente possa exercer a nossa voz, né? Aquilo que é importante para a sociedade, né? O direito de fazer escolhas, né? Houve uma época que nós não tínhamos esses direitos, né? Que os políticos governavam então ali com toda a autoridade e as pessoas não tinham a possibilidade de escolher quem iria governar, principalmente no contexto lá na história das monarquias absolutas. Os direitos sociais, tá? Eles estão mais relacionados às necessidades básicas da vida humana, né? Como o direito à alimentação, à habitação, saúde, educação, trabalho, salário justo, aposentadoria, etc., né? Direitos relacionados ao bem-estar, à vida das pessoas, tá? Garantindo ali as nossas necessidades básicas, ok? Houve uma época também que esses direitos não existiam, que as pessoas não tinham quaisquer garantias relacionadas aos seus direitos básicos de vida, né? Direito de se alimentar, de ter saúde, de ter educação. Hoje é função do Estado, é função dos governos promover esses direitos básicos para a sociedade.
ainda mais numa crise que nós estamos vivendo hoje aí, com relação às pandemias, né, é que nós vemos o quanto esses direitos sociais, principalmente da saúde, né, da educação, são fundamentais para que a gente possa superar as crises. E por fim, os direitos humanos, o mais recente de todos esses direitos, que esse sim engloba várias outras dimensões, tá? Relacionadas às questões fundamentais da vida humana também. Mas elas estão mais voltadas em questões assim como o direito à vida, à liberdade, à igualdade de direitos, às oportunidades, o direito de ser reconhecido e tratado como ser humano, independente da nacionalidade, gênero, idade, ordem social, cor de pele, etnia, faculdades físicas e mentais, antecedentes criminais, doenças ou qualquer outra característica. Os direitos humanos, eles vão ser criados ali pós Segunda Guerra Mundial, depois da humanidade ter sofrido muito com as atrocidades do Holocausto nazista, né, contra os judeus, enfim, onde as pessoas foram executadas, né, onde muitas pessoas morreram de maneira muito violenta, e além de outras pessoas que eram presas na época da guerra e sofriam muitos maus tratos. Então, os direitos humanos, ele basicamente garante o direito à existência, o direito à vida, tá? Hoje ele é muito debatido, principalmente nas questões que englobam sistemas prisionais, que englobam a vida nas periferias, as pessoas que são marginalizadas, pessoas que estão em condição de moradores de rua, enfim. Os direitos humanos, eles devem garantir a todas as pessoas essas igualdades, tá? O direito de serem reconhecidas como humanos, né? como seres humanos, e que cada um, dentro da sua peculiaridade, tem o seu valor, independente da situação que estão. Tá? É o mais novo de todos os direitos e que teve também essa inspiração dos iluministas. E aí, ilustrando esse ponto, né, que todos esses direitos, toda essa ideia de cidadania, ela vai surgir a partir de muita luta, de muita imposição por parte, primeiro, desses filósofos que vão discutir, que vão debater essas propostas, depois da própria população, que passa a ter consciência e exigir, então, os seus direitos. Tá? Em cima, na primeira imagem, nós vamos ter o exemplo durante a Revolução Francesa, durante os movimentos sociais que ocorrem na Europa já no contexto da época dos iluministas, e na imagem abaixo nós temos os contextos atuais, né, onde as pessoas têm a sua garantia de poder se manifestar, ainda hoje nós estamos lutando pelos direitos, né, lutando por melhorias sociais, por melhorias na situação de emprego, por melhorias políticas, tá? E esses direitos só foram possíveis graças a essas reflexões que os iluministas deixaram de legado, então, para a nossa sociedade, tá bom? Então, era esse o contexto que eu queria passar para vocês. Lembrando, então, que nós trabalhamos nessa nossa aula, a aula de número 13, tá? Já o módulo 6 e já começando com o material 2, com a apostila de número 2, cujo título é O Iluminismo se espalha e chega aos nossos dias. E nesse contexto que a gente trabalhou aí sobre cidadania e direitos, a gente pôde perceber o quanto as correntes iluministas então chegaram aos nossos dias, tá? Não deixem de fazer as atividades propostas lá no plural, dúvidas, apontamentos, tá? Eu estarei à disposição de vocês na nossa live no horário de aula, então, tá? Pelo Hangout Meets. E não deixem, então, de participarem, tá bom? Agradeço muito aí vocês pela atenção. Nos vemos em breve. Lembre-se sempre que a história não para. Tchau, tchau. Obrigado.